Nós estamos começando a nossa capacitação e eu quero dar algumas direções para as irmãs a respeito do que nós vamos fazer na capacitação. Hoje eu vou trazer uma palavra ao seu coração, nós vamos orar e amanhã, a partir das 14h30, nós estaremos aqui, amém, irmãs? A partir das 14h30 e nós vamos ter um treinamento a respeito da nossa nova apostila, Os Vencedores. Uhul? Aleluias! Essa apostila vai ser poderosa. Poderosa. Eu já estou mergulhada dentro dela, nadando a semana inteira. Então, assim, coisas tremendas que o Senhor tem para nós, né? Então, você não pode faltar. Fala para a sua irmã, você não pode faltar. Nós temos aqui hoje, nós temos as irmãs que são líderes da rede. As primeiras discipuladoras estão aqui, né? Pois as irmãs que são líderes da rede Kids. Nós temos também as irmãs que estão como líderes em treinamento. Amém, irmãs? Nós temos também as irmãs que estarão nos ajudando, nos auxiliando, nos abençoando no Domingo Kids. Que estarão também conosco no treinamento, né? Porque ninguém vai poder trabalhar no Domingo Kids sem estar presente na capacitação. Porque nós não podemos trabalhar e fazer a obra do Senhor sem preparo. Amém? Então, a capacitação é o único treinamento com a rede inteira que nós vamos ter, que nós temos no semestre. Né? O CTL Kids é para as irmãs que vão chegar, não é para quem já está. Então, nós temos o único treinamento, todo semestre nós fazemos a capacitação. Então, essa data é uma data que você não pode negociar. É a mais importante. Né? Então, você está envolvido na rede de alguma maneira, você não pode faltar. Amanhã nós vamos falar, eu quero falar no primeiro momento sobre discipulado, como levantar discipuladora, como levantar líder em treinamento. Nós vamos treinar, nós vamos nos preparar as turbinas para aquilo que Deus vai fazer nesse semestre. Amém, irmãs? Vai ser poderoso. Nós temos também, antes de eu continuar falando o que nós vamos fazer, nós temos aqui as irmãs. Algumas irmãs são de fora, né? Tem aqui a Carmen de Serrana, junto com as irmãs que estão aí. Amém. Vieram 4, né? 4 irmãs lá de Serrana. Nós temos as irmãs que já estão envolvidas no trabalho de Sertãozinho, né? Que estão aqui também se preparando. Nós temos também 2 pastoras lá de Rio Claro, minhas amigas. Fica de pé, que acho que elas não conhecem, né? A Thelma e a Thaís são pastoras lá de Rio Claro, né? E elas estão aqui conosco hoje para também ser preparadas. Sejam bem-vindas, né? Tem mais alguém que está aqui que eu não falei de fora? Pradópolis! A Natália está aqui representando Pradópolis. Ela vai começar a trabalhar conosco, é treinada, né? Já no fogo mesmo. Vamos pôr ela na brasa viva para começar um trabalho poderoso lá em Pradópolis, né? Pradópolis é uma cidade que tem sido uma bênção para nós, né? Porque nós achamos uma chácara muito abençoada lá, né? E tem sido poderoso. Semana passada no encontro foi tremendo, né? Foi uma bênção. Então, irmãs, voltando aqui, amanhã eu vou falar sobre isso e depois nós vamos falar a respeito da nova apostila. E essa apostila, eu vou fazer a apresentação, vou falar sobre o conteúdo. Essa apostila, ela é uma apostila bem de um tema muito específico, né? A apostila, ela fala sobre os fins dos tempos. Ela é baseada na visão dos vencedores, em Apocalipse, naqueles textos de Mateus que falam sobre a volta de Jesus. Então, é um assunto bem importante e talvez seja um assunto desconhecido para você. Às vezes, as irmãs que são mais novas ainda não conhecem. Então, nós vamos nos dedicar nesse semestre, nós vamos estudar. Fala para a sua irmã, você vai estudar. Irmãs, e quando nós começamos a estudar, a palavra de Deus, ela já nos transforma, mas quando nós colocamos o olho na eternidade, é uma coisa sobrenatural.
muda a sua consistência, a forma de você ver, é muito poderoso. Então, essa apostila ela vai ser muito poderosa para nós, em primeiro lugar, como equipe, e vai ser muito poderosa para as nossas crianças. Amém? Então, o que você tem que fazer? Você não pode faltar amanhã e você tem que trazer a sua apostila, tá? Traga a sua apostila porque nós vamos usá-la. Depois nós também estaremos treinando, falando sobre o Domingo Kids, né? Vamos dar uma direção, treinamento. E vamos estar falando a respeito do projeto Crescer e Multiplicar que nós vamos fazer nesse semestre. Todas as nossas células vão crescer e multiplicar. Amém, irmãos? Amém. Vai ser tremendo. E vamos também falar sobre agenda e no final vamos falar sobre alvos. Amém? Então amanhã nós vamos começar às 14h30, vamos terminar às 20 horas. Sendo que vai ter um intervalo no meio e nós vamos ter cantina, tá? Então você almoça e vem, porque daí à tarde vai ter um intervalo para a cantina e você vai poder lanchar. Tá bom? Amém, irmãs? Bom, então agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia, você que trouxe, porque nós vamos usar muito a palavra de Deus hoje. Você sabe, irmãs, essa visão que nós vamos compartilhar nessa apostila, e vamos compartilhar, vou começar a compartilhar com você hoje, ela é a nossa visão base como igreja, né? Então você precisa conhecer o que nós cremos. O que você crê, você tem que conhecer para crer, né? Porque senão você está aqui, mas você não conhece o que de fato nos impulsiona, né, o que nós cremos na palavra. Então, eu havia falado para as irmãs que nós iríamos ler Um Exército se Levanta, que é o livro da conferência, agora no segundo semestre. Mas, estudando a apostila e vendo o conteúdo, eu sinto que nós precisamos estudar esse livro antes de estudar o outro. Porque esse livro aqui vai embasar toda a nossa apostila. E é um conteúdo que muitas irmãs, eu acredito, que não conhecem. Então, nós vamos trabalhar esse livro aqui nesse segundo semestre, tá? Nos discipulados. E o pastor Davi, eu conversei com ele, ele não tem um livro ali para vender na livraria, mas eu estou indo para Goiânia agora nos Radicais Livres, né? E nós vamos, e se houver, nós vamos trazer uma quantidade, mas eu queria ter uma base. Quantas irmãs aqui não têm esse livro e gostariam de adquirir? Levanta a mão, por favor, para eu saber quanto eu vou ter que comprar. Conta para mim, Bianca. Acho que você vai ter que ficar de pé. Você anota para mim e manda no meu WhatsApp? Tá bom. Então, nós vamos, o pastor Davi vai comprar e eu vou trazer, né? Pela livraria, daí você vai adquirir ali na livraria, tá? É muito poderoso. Então, nós vamos ler nos discipulados. Nos discipulados também nós vamos compartilhar. Então, quando nós falarmos um pouco sobre... sumiu aqui meu retorno. Você mexeu aqui no retorno? Sobe um pouquinho o meu retorno. Som. Aí, tá bom. Então, quando a gente for nos discipulados também, nós vamos trabalhar, vamos compartilhar o texto. E nós vamos compartilhar também a lição que a gente vai dar. Eu vou compartilhar com as discipuladoras e depois elas vão compartilhar com vocês, destrinchando a lição que a gente vai dar. Amém, irmãs? Porque a lição, ela é uma lição bem mastigadinha. Ela não tem linguagem difícil, nada, para a criança. Mas você precisa entender. Você precisa saber o que você está falando, de uma maneira mais completa. E aí, o que acontece? Para você não acabar falando coisa errada. Então, eu estava fazendo a seleção das canções, as meninas me ajudaram mandando algumas músicas para mim, e eu fui analisar. Muitas eu tive que tirar, porque conteúdo equivocado. Falava uma coisa, depois era outra, misturava os acontecimentos, né? Então, nós precisamos ter clareza do que nos aguarda. Amém, irmãos? Então, o Senhor tem algo poderoso preparado para nós. E nós, como igreja, temos que saber. Eu creio que esse semestre vai ser muito poderoso. Nós vamos para um outro nível. Você vai para um outro nível de intensidade, entendimento a respeito da casa de Deus, do que Deus tem para você. Sei que, às vezes, você já leu, assim como eu, já estudei muito, né, a visão dos vencedores, desde o início, na época do seminário.
Mas quando a gente lê de novo, aquilo salta e queima, né? Aquilo fala assim de uma maneira tão forte, nos impulsiona, nos encoraja, nos leva a ter uma outra atitude, né? Diante da vida, diante da circunstância. É isso que vai acontecer conosco agora, amém? Então, eu quero falar para as irmãs a respeito de 3 grupos de pessoas que existiram no ministério de Jesus. Então, Jesus, quando ele estava aqui, ele andou com 3 tipos de pessoas, andaram com ele, né? O primeiro tipo, a primeira classe de pessoas, era a multidão. Então, tinha uma multidão que seguia Jesus. E Jesus amava as multidões, Jesus se compadecia, né? Jesus teve compaixão das multidões, Jesus multiplicou os pães, falou para os discípulos servirem alimento, Jesus curou, Jesus amava as multidões. Mas as multidões não era com quem ele gastou mais tempo, com quem ele investiu mais tempo, e também não foram eles que receberam os ensinos mais preciosos de Jesus, não foi a multidão que recebeu. O segundo grupo de pessoas que estava por perto de Jesus e que o seguiam eram os seguidores ocasionais, que eram aquelas pessoas que admiravam Jesus, criam nele, até criam nos seus ensinamentos, até praticavam, mas não possuem um compromisso de um discípulo. Ele não estava ali sempre, ele não estava com Jesus, ele não tinha aquele vínculo, aquele compromisso de Jesus, com Jesus, que a gente vê vários exemplos na Bíblia, né? Um deles é o exemplo de Nicodemos, que creu, que respondeu, que cria em Jesus, porém não andava com ele como um discípulo. E existe a terceira classe de pessoas que andavam com Jesus, que eram os discípulos. E os discípulos foram as pessoas com quem Jesus passou a maior parte do seu tempo, do seu ministério. Quem eram os discípulos? Discípulos eram aqueles que respondiam verdadeiramente ao chamado de Jesus, que tinham disposição para estar com ele, né, que tinham o encargo do centro do coração de Deus, que receberam os maiores ensinamentos, que tinham compromisso com o reino, né, que quando Jesus falou para eles assim, vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir? Porque ele falou que tinha que comer a carne e beber o sangue. Começou a ficar uma palavra mais difícil de seguir. E aí eles falaram, então vocês não querem também ir? E os discípulos falaram, não, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, o discípulo era alguém que seguia Jesus. E foi com esses que Jesus, então, gastou a maior parte do tempo, foi com eles que Jesus investiu o seu tempo precioso, foi com eles que Jesus ensinou, passou o DNA, né? Foi com eles que passou os melhores momentos, os maiores milagres, os melhores acontecimentos. Foi com os discípulos, né? Os discípulos é que experimentaram realmente do Mestre, foram os discípulos, né? E também foram com os discípulos que Jesus começou a edificar a sua igreja. Né? Então, não foi aqueles seguidores ocasionais e nem a multidão que edificou a igreja, que começou a edificação da igreja, mas foram os discípulos. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, somente discípulo edifica a igreja. Então, irmãos, hoje também nós temos esses vários tipos de pessoas também na igreja, né? E existe esse mesmo tipo de pessoas que existiam naquela época, que seguiam Jesus, hoje também é da mesma maneira. Existe a multidão que vem, que participa, mas não está interessado em ser discípulo, não quer seguir de perto, né? Não quer passar as tempestades, não quer vencer os desafios, não quer experimentar também da transfiguração, ir lá no monte com Jesus. Por quê? Porque não está perto. Então, não recebe tudo isso. Então, hoje, nós precisamos checar em qual grupo nós nos encontramos. Né? A primeira pergunta desse nosso novo tempo, dessa nossa apostila, dessa nova administração, é justamente essa. Nós precisamos checar qual grupo nós queremos estar. Sabe por quê, irmãos? A igreja só é edificada com discípulos. O Senhor só pode usar discípulos. E discípulos que, na história da igreja toda, a igreja só chegou até nós, o evangelho chegou até nós, e nós somos edificados hoje pela palavra do Senhor só por causa dos discípulos. Não foram por causa da multidão, nem por causa dos seguidores ocasionais. E o reino do Senhor também, o reino futuro do Senhor, que virá, que será estabelecido na terra, só será estabelecido pelos discípulos. Diga amém. Então, os discípulos são aqueles
que a Bíblia chama e que nós usamos muito esse termo, que são os vencedores. Os vencedores são aqueles que vão reinar com Cristo. Sabe, irmãos, quando nós nos colocamos para fazer um trabalho na casa de Deus, quando nós somos chamados para fazer algo, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Você não pode fazer por qualquer razão, por qualquer motivo, porque não serve. Fala para a sua irmã, não serve. Deus não vai receber. Então você precisa fazer pela razão certa, pela motivação certa, com o coração certo. Coração de discípulo, coração de que alguém quer responder ao Senhor. Você não pode fazer porque você quer estar envolvida. Eu estou distante, eu gostaria de estar envolvida. Isso não é uma boa razão para você envolver. Eu quero me envolver porque eu gosto tanto de fulano, eu gosto tanto da pastora, eu gosto tanto de trabalhar com criança, também não é o suficiente. Não é isso. Esse não é o cerne, esse não é o quê, isso não é o centro da questão. O centro da questão é: você quer ser discípulo de Jesus? Você quer seguir a Jesus de perto? Você quer receber os ensinamentos que Jesus tem? Então, se você responde sim, eu quero ser um discípulo, então algumas coisas você precisa observar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 3. Se você puder anotar essa palavra, você já vai aprender mais, porque quando você anota, você retém mais. Isso vai ser muito importante para você depois também ministrar. Né? Então, 1 Coríntios 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outra edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Fala assim: a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia o demonstrará, porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, ele receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Irmãos, irmãs, aqui está falando a respeito de como nós edificamos. Né? Então, aqui está dizendo a base, todo o alicerce é Jesus. Né? Então, o alicerce, fala assim, o alicerce é Jesus. Agora, em cima de Jesus, do que Jesus já fez por você, quando você foi salvo, você então edifica, você tem a liberdade, o livre-arbítrio de edificar em cima. E a palavra de Deus diz que existem muitos materiais com os quais você pode edificar. Então, existe uma classe que é madeira, feno e palha, e existe ouro, prata e pedras preciosas. Então, você é que vai definir com que qualidade de edificação você vai fazer. Porque um dia, esse dia é o dia, quando ele fala assim, o dia o manifestará, é o dia do tribunal de Cristo, que é o tribunal que nós, crentes, vamos comparecer diante de Deus. E as nossas obras serão testadas. Vai passar pelo fogo. E aquilo que é feno, palha ou madeira vai se queimar, porque vai passar diante do fogo de Deus. O que isso representa? Aquilo que nós fazemos com as motivações erradas, com o coração errado, vai se perder. Fala para a sua irmã, vai se perder. Quando nós fazemos a obra de Deus de qualquer maneira, ou reclamando, ou por obrigação, ou quando nós fazemos sem o coração correto, quando nós fazemos com a força do nosso braço, né? Você faz com o seu esforço, porque você não é alguém que ora, você não é alguém que lê a Bíblia, você não é alguém que se consagra, mas você faz a obra. Você está edificando com madeira, feno e palha. Mas como que se edifica com ouro, prata e pedras preciosas? Edifica-se com ouro, prata e pedras preciosas, fala a respeito de glória. O ouro representa a glória de Deus, fala a respeito de unção. A prata fala sobre redenção.
Né? Então, a prata simboliza, se você for estudar lá, todas essas qualidades desses materiais, que não é o nosso foco hoje, mas a prata fala de alguém que sabe que é justificado por Jesus e faz a obra não porque merece, não porque pode, ou não porque não merece, mas já sabe que é justificado por Cristo, faz nessa base, na base da graça. Amém, irmãos? E a pedras preciosas fala de dons, fala assim, dons. Dons, esses dons não são dons naturais, não é saber fazer alguma coisa, dons são dons espirituais. Quando você flui em Deus, e quando a graça de Deus é liberada sobre você, e como diz o apóstolo Paulo, ela não se torna vã para você. Porque sabe o que a graça se torna vã? É quando você recebe graça para fazer algo, mas você não faz. Ou você faz de qualquer maneira. Então a graça se torna vã. E o apóstolo Paulo falou assim, eu não deixei que a graça se tornasse vã na minha vida. Porque o apóstolo Paulo, ele trabalhou. E ele trabalhou muito. Domingo passado, nós ministramos, essa semana vocês ministraram na célula, a respeito do tanto que Paulo fez. Né? Paulo evangelizou a Ásia. Paulo foi que evangelizou os gentios. Né? Então, ele trabalhou e ele fala assim, eu trabalho mais que os demais, porque ele não queria que a graça se tornasse vã. Então, quando você recebe graça, você já recebeu toda a provisão de Deus para você edificar sobre esse fundamento com o que há de melhor. Amém, irmãs? Você já tem à sua disposição a glória, a unção, a vida de Deus. Você tem à sua disposição a redenção, a justificação, que te cobre de prata. Você tem também à sua disposição os dons que Deus te dá para você usar, para você liberar, para você fluir. Então, nós já temos tudo isso. Agora, o que falta? Você precisa ter essa consciência de que você tem que decidir qual é a maneira da sua edificação. Como você vai edificar? Com que tipo de material você deseja edificar? Pastora, eu tenho edificado com palha, com feno, com madeira. Então, hoje, irmãs, hoje é dia de nós reposicionarmos, amém? Porque, às vezes, na caminhada, você começa a olhar para o natural. E aí você deixa de olhar para aquilo que é essencial na sua vida, para aquilo que realmente tem valor na sua vida. E aí você começa a ver as coisas naturais, vê a célula com um olhar natural, você vê as coisas que acontecem na sua vida, tudo com olhar natural. E aí você começa a edificar com palha, com madeira e com feno. Mas Deus nos chamou para edificarmos com pedras preciosas. E os vencedores são aqueles que edificam com ouro, com prata e com pedras preciosas. Esses são os vencedores. Então, agora, nem todo mundo possui o coração incendiado e disposição para pagar o preço para que algo aconteça. Então, precisa ter disposição. Fala para a sua irmã, precisa ter disposição. Disposição para você acordar de madrugada e orar. Disposição para você jejuar. Disposição para você ler a Bíblia. Disposição para você estudar a apostila, para você se debruçar sobre ela. Para você comer daquela palavra. Né? Você precisa ter essa disposição, porque quando você tem, aí sim você começa a edificar com pedras preciosas, porque do contrário você está edificando coisa que vai se perder. Imagina, irmão, você passar a vida inteira edificando algo que quando chegar diante de Deus não tem valor. Fala misericórdia. Eu não quero isso. Pergunta para a sua irmã, você quer isso, irmã? Então você precisa edificar com o que Deus já provisionou para nós de melhor. Então, irmãs, nós temos essa liberdade de escolher. Tem gente que passa a vida inteira edificando algo que vai se queimar, que vai se perder. E aí, nós não estamos falando aqui de salvação, é isso que eu vou explicar para você. Né? Porque existe uma diferença entre salvação e galardão. Existe uma diferença entre salvação e aquilo que nós vamos herdar. E é isso que nós vamos falar. Né? Qual que é a nossa visão como igreja? Vamos começar junto? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada... através de células que se multiplicam. Uma vez por ano já foi tirado, tá? Então, até uma célula que se multiplica. Depois nós vamos fazer um banner com essa visão. Porque é muito importante. Então, nosso encargo não é edificar uma igreja cheia de gente, sabia, irmãos?
Não é edificar uma célula cheia de gente, simplesmente. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Amém? De gente que é comprometida, que quer reinar com Cristo. Esse é o nosso encargo. Para isso, nós precisamos entender o que isso significa. Né? O propósito de Deus é que nós sejamos vencedores como seu Filho Jesus. Como Jesus venceu, nós também venceremos. Né? Teremos a nossa recompensa. Agora, qual que é a diferença entre salvação e galardão? Salvação fala de vida eterna. Fala da graça, vem pela graça e não vem por obras. Então, ninguém vai ser salvo porque fez alguma coisa. Isso é inegociável. A graça é que nos salva. Então, nós somos salvos por meio da graça. Isso não vem de nós. É dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. A salvação é um presente. E nós não precisamos fazer nada por isso. Nós só temos que crer e receber. Né? Não vem pelas obras. Mas essa salvação, a gente fala também que é uma experiência de porta. É quando você passa pela porta. Depois da porta tem um caminho. Né? E tem gente que fica sempre na porta, não vai para o caminho. Mas existe um caminho de vencedor. E aí, o galardão significa recompensa, né? Para os servos que forem fiéis, e depende do mérito. Por isso que há tanta confusão, às vezes, em textos que falam sobre a volta de Jesus, que a pessoa, mas como? Que a pessoa aqui não vai ser salva? Porque está falando do reino e a pessoa está achando que está falando de salvação. Então, esse semestre você vai entender tanta coisa, porque nós vamos ler, você vai descortinar muitas coisas aí que você vai estar entendendo a respeito disso. Mas existe uma diferença. Então, quando você é salvo, você recebe pela graça um favor de Deus e você crê e recebe sem merecer. Mas o galardão é pelo mérito. O galardão você conquista. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é adquirido por esforço. Esforço. Né? E esse galardão, pastora, não é todo mundo que vai receber galardão? Não é todo mundo que vai receber galardão. Né? Então, por exemplo, quando você entra na escola, vou fazer uma ilustração aqui, vamos supor que uma pessoa muito rica, dono de uma faculdade, fala, olha, eu vou pagar para você, você vai estudar, vou pagar sua matrícula e vou pagar todo o seu curso, você pode vir estudar. Então, isso significa o quê? A salvação, né? Que é de graça, você recebe. Mas para você formar, você tem que estudar, você tem que pagar o preço. E se formar, você só vai ganhar o diploma se você estudar, se você pagar o preço e se você chegar até o final. Aí você ganha o diploma. Então, a salvação é como essa matrícula e essas mensalidades pagas. Você não fez nada, não precisa, foi um presente. Mas o diploma lá no final, você precisa trabalhar. Você precisa investir seu tempo, você precisa se dedicar. É pelo mérito, amém, irmãos? Pergunta para o irmão do seu lado, você quer se formar, irmão? Então, quem já fez uma faculdade sabe tanto que é o preço, né? E vai chegando no final, você vai chegando no TCC, você fala, ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, me ajuda, né? É aquela luta para você conseguir. Por quê? Porque você tem que pagar preço, você tem que estudar, você tem que se esforçar. Né? Assim também é no reino de Deus. Olha, muitos vão ser salvos, mas nem todos vão receber a recompensa. Lá em Mateus 22:14, Mateus 22:14, fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu achei tão interessante que a pastora Márcia explicou isso, esse texto para as crianças. Falei, nossa, como é que vai explicar isso para as crianças, né? E aí, lá na apostila, depois você vai ler, ela falou a respeito de fruta, né? Então, se você tem umas frutas, elas todas, você foi lá no mercado, você comprou, você trouxe para casa. Né? Mas na hora que você vai comer só aquela fruta que está boa. Você não vai comer a fruta que passou e nem vai comer a fruta que está verde. Oi? Né? Você não vai comer a fruta que está verde. Então, isso significa o quê? Que é esse escolhido. Né? Todas as bananas que você levou para casa foram chamadas. Mas nem todas serão escolhidas. Por quê? Porque elas não estarão prontas na hora que você quiser comê-las. É muito boa a ilustração. Ficou claro, não ficou? Então, as crianças vão entender. Então, o que acontece, irmãos?
Quando a gente está pronto, quer dizer que nós estamos preparados para quando Jesus vier nos buscar. Nós estamos prontos porque nós estamos fazendo a obra. Nós estamos prontos porque nós estamos batalhando as batalhas do Senhor. Né? Porque nós já abrimos, os vencedores são aqueles que já abriram mão dos seus próprios sonhos pelos sonhos do Senhor. Que o que mais importa na sua vida são os sonhos de Deus. Né? Agora, pastora, mas a recompensa não é para todos os crentes? Sim, a recompensa é para todo mundo. Todo mundo pode receber a recompensa, mas nem todos receberão. O que isso quer dizer? A salvação também não é para todo mundo? Está ofertada para todo mundo, mas nem todo mundo quer a salvação. Da mesma maneira, o galardão está ofertado para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo batalha para ter. Né? Então, o que acontece? Existe algo que se chama posição legal e posição experimental. A posição legal é a posição que você já tem, todos que foram salvos já têm a posição legal de receber o galardão. Todos podem. Jesus já abriu esse caminho, já conquistou para você. Mas é diferente da posição experimental. A posição experimental é quando você se coloca. Então, por exemplo, há um favor de Deus liberado sobre os seus filhos. Nós somos foco da graça de Deus. Tudo o que Deus tem é nosso, mas nem todo mundo usufrui. Por quê? Porque não entende, não abre, não se coloca debaixo dessa graça. Da mesma maneira, aquele que é discípulo, ele pode ou não, você nasceu de novo, você pode ou não se tornar um discípulo e querer andar nisso e desejar ser um vencedor. Para ser um vencedor, você tem que desejar. Fala para sua irmã. Quando você é salvo, quando você ainda é pecador, o foco tem que ser a salvação. Mas depois que você já foi salvo, o foco tem que ser a recompensa. Diga amém. Amém. Quem aqui já foi salvo pelo Senhor? Amém? Amém? Teu nome está escrito lá no livro da vida? Amém? Então agora o seu foco é a recompensa. Fala para a irmã do seu lado, seu foco é a recompensa. Olho na recompensa, irmã. Porque isso é legítimo, está na palavra de Deus, nós vamos ver isso. Alguns são filhos do rei, mas vivem como se fossem escravos. Vive debaixo de opressão, vive desanimado, vive sem vigor espiritual, vive sempre cambaleando, não tem constância, não tem um pé firme. Por quê? Porque ainda está ali no começo, não tomou ainda para si as promessas de Deus, ainda não usufrui dessa posição experimental. Né? Muitos, você já ouviu aquela história da Dona Clô, que é do encontro? Né? Quem já ouviu? Já viu aquele teatrinho? Né? Nossa, muitas irmãs não ouviram a história da Dona Clô? Quem não ouviu? Deixa eu ver se tem quem não ouviu essa história para precisar contar. Não teve nesse encontro, né, Maria? Nesse encontro não teve. Mas essa é uma história verdadeira. Quem falou essa história foi Charles Spurgeon, que é um grande teólogo. Né? E ele contou essa história que aconteceu com ele. Então, ele foi na casa de uma senhorinha, a gente faz esse teatro lá no encontro, na Palavra da Herança. Foi uma senhorinha, e ele foi orar por ela, já estava quase partindo para o Senhor, uma mulher que servia ao Senhor. E ele chegou lá e ele viu um quadro. E naquele quadro tinha um papelzinho lá. Né? Ela mandou enquadrar o papel. Só que ela não sabia ler. Quando ele foi ver, era uma grande herança que ela tinha e ela nunca tomou posse. Não dá um negócio ruim? Você pensar nisso? Fala, meu Deus, a mulher está morrendo. Não vai ter mais oportunidade de usufruir. Mas isso acontece muito. Isso pode acontecer com você. Fala misericórdia. Você imagina você chegar lá no final, quando você olhar, que você partir daqui, que o Senhor te levar, e você olhar e falar, nossa, tudo isso tinha para mim. E eu não usufruí. Eu não experimentei. Né? Vai ser muito frustrante. Então, você precisa hoje se conscientizar. Amém, irmãos? Você tem uma posição de vencedor à sua espera. Amém? Então, vencedores são aqueles que já entraram na experiência e se apropriaram daquilo que é de todo crente por direito. Entraram na experiência da herança. A salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras que praticarmos diante de Deus. Agora, ser vencedor ou não é uma questão de maturidade.
Então, lá, o apóstolo Paulo fala a respeito do menino, quando ele é tutor, ele fala assim, não tem muita diferença do menino, que ele é filho do rei, e do escravo. Por quê? Porque ele também não faz nada, ele não tem autoridade, porque ele ainda é criança. Então, fala de imaturidade. Então, quando nós somos imaturos, então nós não podemos ser vencedores. Mas o vencedor é aquele que amadurece, é aquele que cresce, que avança, que conquista. Aquele que consegue aprender de Deus, que consegue orar. Você orava 15 minutos, hoje você ora 30, ou amanhã você ora 1 hora, depois você ora 2 horas, é aquele que avança, esse é o vencedor. Amém? Então o vencedor, fala a respeito de maturidade. Pessoas que são imaturas vivem derrotados, como se fossem crianças. E é por isso que a gente vê, às vezes, tantos crentes com tanto problema. E às vezes as pessoas olham e falam, para ser crente assim eu não quero. Por quê? Porque é muito imaturo. Porque é muito carnal. Então, o crente que é o derrotado é aquele que é carnal. Salvação é uma questão de você estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em você. Vivendo a sua vida e transmitindo o seu caráter. Transmitindo o caráter dele para você. Então, é uma questão de você avançar, de você amadurecer, de você andar para frente, de você não retroceder, de você não desanimar, de você não se render a situações que são tantas. Talvez tenha tantas situações difíceis na sua vida, mas maior é aquele que está em nós. Amém, irmãos? O Senhor tem um caminho de vitória para você. Se você ficar olhando para o natural, você não vai conseguir enxergar isso que eu estou falando. Mas olhe para a eternidade, para aquilo que o Senhor tem para você. E a sua vida hoje vai ser transformada. Segunda coisa. Então, a primeira coisa, irmãos, o galardão e a salvação é diferente. O vencedor é aquele que entende. E aquele que amadurece, aquele que busca a presença de Deus. A segunda coisa que eu quero falar é que a respeito do que é essa recompensa. O que é que nós vamos herdar? A recompensa é o reino. Fala assim, a recompensa é o reino. Então, Jesus falou muito a respeito disso. O reino é o tempo em que os crentes vencedores serão recompensados. Então, a recompensa é o reino dos céus. Então, no Sermão do Monte, abre aí Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus falou muito sobre o reino dos céus. E tem gente que confunde o reino dos céus com salvação, mas não é. Aqui Jesus está falando do reino, do galardão. Vamos ler Mateus 5, versículo 3, que diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha lá o versículo 10, 11, 12, diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Então, olha só, o Senhor está falando aqui a respeito de galardão. O Senhor está falando aqui a respeito de recompensa. Olha Mateus 6. Mateus 6, versículo 1, 2. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então o Senhor está falando aqui, existe uma recompensa para você. Mas se você fizer com a motivação errada, você vai perder a sua recompensa. Se você fizer para ser visto pelos homens, para ter reconhecimento, se você fizer porque você quer um título, porque você quer estar em algum lugar, você quer que as pessoas vejam o quanto você é maravilhosa, se você fizer por essas razões, Jesus falou, você já recebeu a sua recompensa. A sua recompensa é o reconhecimento das pessoas que estão perto de você, falando, nossa, como você é legal. Como você é maravilhoso. Então, Jesus está ensinando aqui que para receber a recompensa, você tem que fazer com a motivação certa. Amém, irmãos? E não querer louvor de homens. Não espere louvor de homens e nem deseje louvor de homens. Porque quando você é louvado pelos homens, você perde o seu galardão. Agora, olha o versículo 6. Vamos falar assim.
O versículo 4 ainda diz assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Fala para a sua irmã, o teu pai te recompensará. Eu não sei quanto a você, mas eu quero receber recompensa de Deus. A minha recompensa não está aqui, a minha recompensa está lá. Muito melhor, né, irmãs? 17 e 18, fala assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então aqui está falando de você fazer coisas, está falando de jejum, de esmola, de várias coisas, mas está falando a respeito de motivação. Com qual coração você faz? Você faz para mostrar ou você faz porque você realmente honra o Senhor? Então, o assunto principal do Sermão do Monte é isso, é a recompensa. Agora, olha Mateus 16, 26, 27 e 28. Mateus 16. Esses textos você precisa grifar, você precisa anotar. Amém, irmãs? O vencedor é aquele que tem desejo de conhecer o que está por vir. 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão de modo nenhum provarão da morte, até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Irmãos, irmãs, então aqui Jesus está falando mais uma vez a respeito de recompensa por causa das obras, né? Então, dois fatos aqui. Primeiro, o homem será recompensado de acordo com as suas obras. Fala assim, há recompensa por causa das suas obras. E a segunda verdade que está aqui contido é que a recompensa vai ser distribuída quando Cristo vier na sua glória. Amém? Então fala assim, vai ser quando Cristo vier. Em Apocalipse 11, 15 e 18, diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Vamos ler lá? Apocalipse 11, 15 e 18. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora o versículo 18. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, esse tempo aqui, depois nós vamos estudar, você vai ver a que está se referindo. Mas está falando aqui que é um tempo de recompensar os teus servos. Então, vai chegar o dia, irmãs, que você vai receber a recompensa. Sabe aquele dia que só você sabe o preço que você pagou para ir lá na célula e ministrar? Sabe o dia que você orou, que você se preparou e você teve muitas lutas para chegar lá? Tudo isso está diante do Senhor. E vai haverá recompensa. Eu gosto daquela música que fala assim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Por quê? Vai valer a pena. E os nossos olhos precisam estar nisso. Né? Porque o apóstolo Paulo falava sobre isso. Ele falava assim, os meus olhos estão lá, eu não olho para cá, eu olho para lá. Para o que o Senhor tem para mim, a coroa da justiça que me está guardada. O Senhor vai me entregar e eu espero aquele dia. Né? A palavra de Deus diz que Ele vai dar esse galardão àqueles que amam a sua vinda. Né? Que estão com seus olhos na eternidade. Então, o tempo do reino é um tempo de recompensa. Agora, a palavra de Deus fala que a recompensa é a obtenção de coroa e trono. Fala coroa e trono. Agora, o que significa a coroa e o trono? A coroa não é um chapéu esculpido de ouro e pedras preciosas, não. Né? A coroa é uma representação do reino. Significa uma posição no reino e a glória do reino. Né? A coroa é somente um símbolo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 4:8.
2 Timóteo 4:8. Pois o exército corporal... Não, eu estou abrindo primeiro, é segundo. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Fala assim, eu. Amém? Você ama a vinda do Senhor? Amém? Então é para você também. Agora olha o que fala lá em Tiago 1:12, que para receber essa recompensa é necessário que o crente seja aprovado. Pastor, o que acontece se for reprovado? O que acontece se não está respondendo? Você continua na escola. Já viu gente que fica na escola jubilando? Tinha uns amigos meus, colegas assim conhecidos lá da faculdade, que eles ficavam porque eles queriam fazer parte do DCE, fazer política na universidade, era uma universidade pública, federal, e eles ficavam lá o tempo que podia do curso para eles não jubilar, que fala, eles ficavam lá, faziam uma matéria, reprovavam de outra, segurando, porque eles queriam fazer outra coisa, não queriam se formar. Né? Então, tem gente que vive a vida inteira assim, não tem o foco na herança, no galardão, no completar. Mas Deus tem isso para você, amém? Então, se você não se comporta dessa forma, você vai reprovar e vai ter que continuar na escola. Mas fala para o seu irmão, você precisa se formar. Tiago 1:12. Tiago 1:12 diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida o Senhor prometeu a quem? A quem o ama. A quem o ama. Agora, olha 1 Pedro 5:4. Pastora, mas e se a pessoa ama? Sabe o que Jesus falou? Que aquele que ama faz o que ele mandou. Porque você pode falar assim, não, mas eu amo o Senhor, mas eu não quero pagar todo esse preço. Mas Jesus falou, quem me ama, me obedece. Quem me ama faz a minha vontade, porque o amor ele se expressa, né? O amor ele tem atitudes práticas, não é um amor só de palavras, é um amor de atitude. Então, se você ama a Jesus mesmo, você vai fazer o que ele falou, né? Crer no que ele falou e fazer o que ele mandou, né? 1 Pedro 5:4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Amém? Que não, imarcessível não perde o brilho, não se desgasta. Né? É uma coroa que não se perde, como o apóstolo Paulo falou. Né? Corram. Ele falou assim, tem gente que corre lá no estádio para conseguir uma coroa que perece, porque naquela época a coroa eram os louros, né? Da vitória. Hoje ainda tem a medalha de ouro, mas naquela época, quando o apóstolo Paulo falou, aquilo ali se perdia mesmo, que ela ia se desgastando. Né? E ele falou assim, agora nós corremos por uma coroa que não se acaba. Né? Nós corremos por algo que é eterno. E aí ele vira e fala assim, correi de maneira que alcanceis. Amém? Fala para a sua irmã, corra de maneira que você alcance. Agora, Jesus também advertiu a igreja lá de Filadélfia contra o risco de perder a coroa. Fala para a sua irmã, você pode perder a coroa. Olha o que está escrito em Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:11, não é 3:1, 3:11, tá? Apocalipse 3:11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãs? Então, guarda o que você tem, a revelação, o coração aquecido, né, a paixão pelas vidas. Guarda o que você tem para que ninguém possa roubar, para que ninguém possa esfriar o teu coração. Então, irmãs, nós precisamos ter o nosso foco nessa promessa de Deus para nós. Então, a primeira coisa que Deus nos promete é a coroa.
A segunda coisa, o Senhor nos promete é o trono. O trono também não é uma cadeira adornada, bonita, que nós vamos sentar. Trono é um símbolo, representa uma posição no reino. É a autoridade e a glória do reino. Né? Então, escreve isso aí. Duas coisas que fazem parte da nossa recompensa. É a coroa e o trono que nós vamos receber. Então, a coroa e o trono em si mesmo, eles não são significativos. O que eles estão simbolizando o reino, que é a recompensa do reino. É a posição que nós vamos ter. Então, a salvação é uma questão de conhecer a Deus, mas o reino é uma questão de você ser conhecido por Ele. Amém? Então, eu quero dizer para você, irmãs, nós estamos começando um tempo de mergulhar nessas verdades da palavra de Deus. E Deus vai te despertar, Deus vai te impulsionar. Você vai ser grandemente usado. Você tem que ser arauto dessa mensagem. O que é arauto? É aquele que fala, né, que joga para os quatro cantos, que grita, que fala a respeito dessas verdades. E é isso que nós vamos ser. Nós vamos pulverizar essa verdade no meio das nossas crianças, das nossas células, onde nós estivermos. Amém? Porque o Senhor Jesus vem sem demora. O Senhor Jesus está às portas. Nós vamos, nesse tempo, estar ministrando várias coisas. Vamos ministrar no discipulado, vamos ministrar na oração, vamos ministrar sobre isso. E nós vamos estudar cada uma das coisas. De como o tempo está se aproximando. Jesus Cristo está às portas, Ele está voltando. Amém? E aí você precisa fazer a sua parte, você precisa trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem. Onde não tem como trabalhar. Está escrito na palavra. Então, hoje é dia. Né? Trabalhe. Esforce-se, faça a sua parte. Sabe, tiveram homens e mulheres de Deus que fizeram a parte deles, é por isso que nós estamos aqui. Teve gente que entregou a sua vida, que morreu por causa do Evangelho. E hoje ainda existem muitas pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho. Né? Nós vimos na 40 Horas, eu passei um filme aqui, de pessoas morrendo por causa do Evangelho. E eles vão receber galardão. Mas a nós nos é proposto hoje, viva por causa do Evangelho, entregue a sua vida por causa dele. Viva para fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Deus deseja usar você para alcançar muitos filhos. Muitas pessoas para serem alcançadas através da sua vida. As pessoas estão desesperadas. E muitas vezes a igreja está apática. Quando? Quando que ficamos apáticos? Quando nós fazemos as coisas mais ou menos. Pergunta para o irmão, você faz mais ou menos? Não, pastor, eu faço com muita excelência, eu decoro, eu faço isso, faço cartaz. Não é disso que nós estamos falando só. Isso é só uma parte. Falando do que é essencial. Você ora, você tem um clamor no seu coração. Você clama ao Senhor. Quantas crianças ali na sua cela, as famílias estão perdidas? Você pode pensar agora aí? Quantas famílias inteiras estão indo para o inferno? Quantas? E Deus já te entregou aquela criança lá. E você precisa ser alguém que vai lhe gerar um clamor por aquela família. Deus tem levantado você para salvar aquela família. Então você precisa se despertar. Né? Para de olhar para as coisas naturais. O apóstolo Paulo falou assim, olha, já chegou o tempo e agora já é. Que quem está casado, viva como se não fosse casado. Quem chora, como se não chorasse. Quem ri, quem trabalha, como se não trabalhasse. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que a gente faz todas essas coisas porque são necessárias, mas a gente não vive para elas. O nosso foco é outro, o nosso alvo é outro. Nosso investimento de tempo, de coração é outro. Eu lembro quando eu fazia seminário, e Deus fazia faculdade, Deus me chamou. Que eu tive convicção de que Deus estava me separando. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir terminar essa faculdade. Porque meu coração queimava tanto pelo desejo de fazer a vontade de Deus. E aí Deus usou uma pessoa para falar comigo que tudo tem seu tempo, né? Que eu deveria estudar, continuar sendo bênção ali na faculdade. E por isso eu me formei e terminei, mas meu coração não estava mais lá. Falei, mas por que você não foi? Você estudou, fez programa. Nunca meu coração, quando saí de lá, nem fui trabalhar na área, porque meu coração já não estava mais lá. Então, nós temos que fazer as coisas. É necessário, não é, você trabalhar? Não é necessário você estudar? É necessário você fazer? Mas a palavra de Deus, faça como se você não fizesse. Então, está dizendo assim, eu tenho marido, eu não posso. Já pensou, irmã, você chegar lá no dia e falar assim, Senhor, eu não fiz a sua obra, não, porque meu marido não gostava. Tem irmã que fala isso. Não posso porque meu marido não deixa. Meu marido me impede. Meu marido, sabe, irmãs? Vença aquilo que é seu problema. Pisa na cabeça do diabo, irmã.
Se levante em oração, fala, isso não vai me parar, Satanás. Você não vai brigar com seu marido, porque a sua luta não é com seu marido, é contra as hostes espirituais. Porque o diabo usa, às vezes, o seu marido para te parar, para você não fazer aquilo que tem que fazer. Agora, imagine você chegando diante de Deus e você dizendo para ele, Senhor, o Senhor viu, eu tinha tanto trabalho lá em casa, eu nem tinha máquina de lavar, não tinha Brastemp, tinha que lavar tudo na mão, era muito difícil, viu, Senhor? Por isso que eu não fiz. Você consegue imaginar essa cena? Você falando isso para o Senhor? E a Bíblia diz, eis que venho sem demora. Então, coloque nos eixos aquilo que é prioridade, aquilo que realmente vale a pena. Sabe, porque é muito importante, nós somos mães, nós somos donas de casa, a gente tem que fazer o trabalho, não é verdade? A gente tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem tantas coisas para a gente fazer, e nós fazemos com excelência e com amor, não é verdade, irmãs? Porque nós amamos a nossa família, amamos o encargo que Deus nos deu, mas tudo isso que nós fazemos é para essa vida. Vai acabar. Vai acabar. Há 2 anos e meio atrás, eu tive um problema de saúde e eu falei, acho que agora chegou a minha hora, eu vou morrer. E o que ia acontecer com tudo que eu fiz? Né? Mas eu estava tão em paz, porque eu sabia, Senhor, tudo o que o Senhor me falou, eu estou fazendo. Eu estou tão feliz, porque se eu partir agora, amém, eu estou na glória. Eu falo, eu não queria ir, né? Porque eu tenho minha filha aqui, meu marido, não quero deixar para os outros, não. É meu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor me livrou, me curou, me restaurou, né? Mas, irmãos, é assim. É num minuto. A sua vida pode estar maravilhosa hoje. Amanhã você pode ter algum percalço. Você não sabe. Quanto tempo nós temos? Quanto tempo você tem? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu quero fazer valer a pena hoje. Né? Cada um tem o seu desafio. Você tem o seu desafio, eu tenho o meu. Né? E eu decidi abrir mão da minha vida, das coisas que eu podia fazer, para investir tudo que eu posso no reino de Deus. Sabe por quê, irmãs? Porque eu sei que isso é eterno, não tem preço. Quando você influencia uma criança e ela é salva pelo poder de Deus, não tem preço. Nada se compara, isso é eterno. A roupa que você lavou vai sujar, o prato que você comeu, depois você lava, daqui a 5 minutos a cozinha está toda suja, não é assim, irmãs? Você fica até, ai, Jesus, eu não acredito. Você lava a louça e fala, ninguém usa o copo agora. Não usa esse copo, né? Mas não é, irmãs, tudo passa, isso é muito passageiro, a gente tem que fazer, mas não é eterno. Fala para o seu irmão, o que é eterno na sua vida? Sabe o que muda a realidade? É você orar. É você dobrar o seu joelho e você orar pela sua casa. É você orar pelas crianças da sua célula. É você batalhar em espírito. Sabe por que às vezes as coisas não fluem mais? Porque não há mais clamor, não há mais oração. Não há mais investimento em tempo com Deus. Eu tenho tanta coisa, pastora, não dá tempo. Não consigo orar. Não consigo ler a Bíblia porque eu tenho muita coisa. O que é mais importante, irmã? O que é mais importante? Nós vamos comparecer diante do Senhor. E eu vou falar para você, muitos vão passar vergonha. Porque vão ter uma desculpa tão esfarrapada que não vai nem usá-la na hora, né? Porque vai ficar tão com vergonha. Ela falou, Deus me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Não tem outra chance. Fala a pessoa que está do seu lado, é só essa vida. Você não tem outra chance. Sabe, irmãos, isso precisa saltar no seu coração. Porque a palavra de Deus fala a respeito, quero falar mais sobre essa parábola aqui. Nós vamos estudar muitas parábolas e muitas coisas a respeito do reino de Deus. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 25. Nós vamos ler do 1 até o 13. Diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não,
pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Fala assim, comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Fala para a sua irmã, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então, aqui o Senhor está falando aqui a respeito dessa parábola. Essa parábola tem muitas coisas que nós vamos estudar mais profundamente, mas hoje eu quero falar somente desse ponto de vista, de que as virgens eram, todas, quando fala virgem na Bíblia, é salvo, não é pessoa que não é salva. Virgem é pessoa santa, é pessoa separada. Então, as 10 virgens eram 10 pessoas salvas. Né? Só que existe a lâmpada e o azeite. Né? Então, o azeite para a lâmpada fala daquela pessoa que está acesa, que está posicionada, que está iluminando, porque uma lâmpada faz diferença, não faz? Vocês viram a hora que apagou aqui? Fica escuro. Mas quando você acende, faz diferença. Então, alguém que faz diferença. E você viu que as 5 virgens, as 10 estavam esperando, mas 5 ficaram sem o azeite, que representa a unção de Deus. Fala assim, o azeite representa a unção de Deus. Então, elas ficaram sem o azeite, e aí o que elas tiveram que fazer? Tiveram que sair para comprar, porque fala assim, o azeite é comprado. Você sabia que o azeite é comprado? A unção de Deus, ela é comprada. Não é que você paga, mas é com oração, é com clamor, é com entrega, é com rendição, é com liberação de perdão. Aí, o azeite, ele é comprado. Com uma vida entregue, uma vida rendida. Então, as 5 que estavam preparadas, que tinham reserva, que estavam com o azeite, elas foram, então, levadas pelo noivo. Mas as 5 que não estavam, elas foram deixadas, porque elas não estavam preparadas. E essa parábola aqui, Jesus está falando a respeito de um acontecimento que se chama arrebatamento. Fala assim, arrebatamento. Quem já ouviu falar do arrebatamento? Quem nunca tinha ouvido falar sobre arrebatamento? Todo mundo já tinha ouvido falar, né? Então, o arrebatamento vai acontecer. E somente os crentes vencedores serão arrebatados. Aqui está claramente ilustrado, Jesus está falando aqui a respeito disso. Que aqueles que estavam prontos, que estavam com seu azeite, que estavam posicionadas, com azeite na sua botija, elas então foram levadas pelo noivo. Mas aquelas que não estavam, elas foram deixadas. Então, quando acontecer, irmãos, o primeiro fato que vai acontecer para nós aqui agora, vai ser o arrebatamento. E o arrebatamento é algo inesperado. Então, a volta de Jesus, ela tem 2 momentos. Fala 2 momentos. Jesus não vai voltar 2 vezes, são 2 momentos a volta dele. A primeira vez é quando ele vai arrebatar os vencedores. E é essa parábola aqui. Nesse momento, Jesus não virá na terra. Nós nos encontraremos com ele nos ares. Então, os vencedores serão arrebatados e vamos nos encontrar com ele nos ares. Depois do segundo momento, depois das bodas do Cordeiro, que nós vamos passar, os crentes vencedores passarão as bodas do Cordeiro, vão ficar em lua de mel com o Senhor, amém? Amém. Vai ser maravilhoso. Depois desse tempo das bodas do Cordeiro, aí sim, Jesus Cristo vai voltar em poder e grande glória. E aí aquele versículo, todo olho verá. Mas o nosso momento é esse aqui, irmãos. Fala assim, o seu momento é do arrebatamento. Sabe por quê? Se você não for arrebatado com as virgens prudentes, como essas virgens prudentes, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar para a grande tribulação. Porque aqui na terra vai acontecer a grande tribulação. E aí vai ser um tempo muito terrível, né? Onde a terra vai ser praticamente destruída. A gente vê as coisas acontecendo hoje, já tem coisas terríveis acontecendo, mas não se compara com esse tempo. Onde vão ser liberados os ais de Deus, que estão lá no Apocalipse. E aí haverá pavor na terra. E a terra será praticamente destruída. E depois o Senhor vai reconstruir, ela vai descer com a sua cidade, a Nova Jerusalém. Amém, irmãos?
Então, nós precisamos o que? Estar posicionados. Você precisa saber qual é a sua posição. Quem você quer ser? Você quer ser discípulo? Ou você quer ficar meio distante? Ou você quer ser multidão? Quem você é? Hoje você precisa definir. Sabe, irmão, chega de ser mais ou menos. Fala para a sua irmã, chega de ser mais ou menos, irmã. Mais ou menos envolvido, mais ou menos ora, mais ou menos lê a Bíblia, mais ou menos conhece a palavra. Fala para a sua irmã, chega disso, irmã. É tempo, irmã, de nós nos posicionarmos. Nós fomos lá na conferência e já foi liberado sobre nós uma palavra e uma unção de que o exército se levanta. Mas o exército que se levanta é um exército de vencedores. É um exército de gente posicionada. Deus deseja levantar você como alguém posicionado, como alguém que realmente ama o Senhor. Vocês estão com frio, irmãs? Aqui? Eu estou vendo, está todo mundo assim. Pega o controle aí, Sol. Abaixa aqui, por favor. Vocês podem falar, tá, irmãs? Porque senão fica aí congelando, né? Aqui também? Está frio? Aí também? Aí não? Não? Aqui, né, só. Aleluias. Então, irmãs, quando chegar esse dia, você precisa estar posicionado, vigiando, de pé, posicionado em Deus, amando ao Senhor, rejeitando aquilo que não pertence ao Senhor. Sabe, rejeite da sua vida hoje, faça um check-up espiritual, diga, Senhor, eu rejeito tudo aquilo que me para, tudo aquilo que me impede. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu não quero fazer, eu quero ser vencedor. Eu decido hoje que eu vou ser discípulo, que eu vou ser vencedor, que a minha vida vai mudar. Abra mão. Às vezes você gasta tanto tempo com a internet, não é verdade? Nós gastamos tempo com a internet demais. Pare com isso. Fala para a sua irmã, para com isso, irmã. Porque nós precisamos hoje, irmãs, hoje nós precisamos sair daqui, hoje posicionadas, com a nossa posição tomada. Porque nós vamos ensinar a respeito dos vencedores. Ninguém pode ensinar a ser o que você não é. Você primeiro precisa ser. Sabe como você vai se tornar? Hoje você pode se posicionar. E dizer, Senhor, hoje eu decido. Se o meu problema é murmurar, para de murmurar. Se o problema seu é se ofender, para de se ofender. Decide hoje se posicionar. Sempre que você tiver uma questão, você pensa, como isso ia soar você falando e justificando isso diante de Deus? Senhor, não fiz por causa disso. Agora eu estou assim, então não vou fazer. Pense nisso hoje, se posicione. Diga, Senhor, eu estou posicionada, eu quero fazer parte desse exército, eu quero ser discípulo do Senhor. Quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, eu vou ser arrebatado, eu estarei pronto. Nós temos, não sei quantos de vocês já viram, já leram um livro, ouviram esse livro que se chama O Homem do Céu. Quem já teve contato com esse livro? Só a Ju? Esse livro é muito poderoso. Eu li e eu chorei do começo ao final desse livro. A Jurássica. Mas ele não é muito antigo, não, né? Assim, eu li tem o quê? Uns 7 anos, né? Depois dos 35, 7 anos não é nada, né? A gente fala, nossa, mas foi ontem. Aconteceu ontem, 7 anos, as meninas ali não era nem... Não, você já era mais velhinha. Mas a Luna, por exemplo, tinha quantos anos, né? 7 anos. Mas, irmãs, esse livro fala a respeito de um homem, se você puder ler, ele é tão... Eu gosto muito de biografia de homens assim, e ele fala a respeito de um homem que viveu na China, o irmão Jung. Ele até foi para Goiânia quando eu morava lá. Pensa num homem assim... que não tinha eloquência, simples, quieto, calado, porque é chinês, né? Aquele perfil assim, bem caladão. Mas um testemunho de vida, de entrega. Ele viveu na China, e a China comunista. E ele participou, ele foi um dos grandes líderes lá da igreja subterrânea, né? Que acontecia nas casas, escondido. Então, ele tem experiências assim, tremendas. Só que ele sofreu muito também por causa do Evangelho. E ficou muito preso, ele quase morreu. Mas, no final, Deus o livrou da cadeia e ele foi levado para os Estados Unidos. E hoje ele consegue compartilhar e ele escreveu esse livro. Né? Mas fala de alguém que abriu mão da sua vida.
E uma das coisas que aconteceu na vida dele, ele se casou. Em pouco tempo ele engravidou a esposa e depois ele nunca mais viu. Porque ele foi para a cadeia, ele teve que fugir. Mas sabe, irmãos, a igreja subterrânea da China explodiu de crescer. Era uma igreja informal, que não tinha templo, porque nem podia, era tudo oculto. Mas milhares e milhares e milhares de pessoas foram salvas através de um homem que se entregou completamente à causa do Evangelho. Aí você olha pessoas como ele, pessoas como Paulo, e pensa o quanto você tem feito pelo Evangelho. Quanto que você tem se entregado. Né? Essa palavra hoje não é uma palavra de acusação, é uma palavra de despertamento. Amém, irmãs? Fala para a sua irmã, não é acusação, é despertamento. Sabe, não há mais acusação para nós estamos salvos. Né? Tem gente que quer ficar só na escola, lembra? Só basta ser salvo, não quer mais nada. Agora, se você deseja avançar, ser discípulo de Jesus e reinar com Cristo, você tem que se despertar hoje, amém? Nós temos que nos colocar nessa classe dos vencedores, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu entrego a minha vida para o teu propósito. Vou fazer o que for preciso, porque alguém que é vencedor faz o que for preciso. Pergunta para a sua irmã, você faz o que for preciso? Ou qualquer coisa você tem uma desculpa? Pergunta para ela. Qualquer coisa você tem um senão. Ah, mas não dá. Ah, para mim não dá. Ah, não posso. Né? Pastora, o que eu faço com toda a minha vida? Fala para a irmã Salto, se ela dá um jeito, irmã. Dá um jeito. Deus te deu sabedoria. Você é cheio da graça de Deus. Você tem a mente de Cristo, amém? E quando você achar que não tem escape, que não tem jeito, clame ao Senhor. Porque o Senhor abriu o mar vermelho, não vai abrir as portas na sua vida, irmã. O Senhor, Ele tem tudo para nós. Você fala, Senhor, eu falo assim com o Senhor, eu falo, Senhor, é o seguinte, né? Estou enviando 2 discipuladoras muito fortes, mas a obra não é minha, é do Senhor. Então o Senhor cuida e levanta outras aí. Eu quero no lugar delas umas 5. E o Senhor está levantando, amém, irmãs? Amém. Porque muitas irmãs estão dizendo, não, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. E o Senhor vai fazer, amém? Porque é só a gente falar para o Senhor faz. O Senhor move. Então o Senhor faz lá na sua vida, não se preocupe. Agora você tem que se posicionar. Porque estar debaixo do favor de Deus é uma questão de crer e de se posicionar na posição experimental. Porque se você ficar, então um dia eu vou experimentar, você nunca vai experimentar, irmã. Você tem que tomar posse e falar, é para mim, agora é minha cura, agora é minha libertação, o meu marido vai deixar assim, eu vou fazer, nada vai me parar. Sabe por quê? Quando chegar lá no céu, você não vai poder usar a desculpa do seu marido. Porque isso é individual. Fala para a irmã, é individual. O galardão não é coletivo, viu, irmãs? É individual. Então você tem que fazer a sua parte. Né? Ora pelo seu marido, cobre a vida dele, clama ao Senhor, o Senhor desperta seu marido. O Senhor desperta o seu marido. Fala para sua irmã, o Senhor desperta o seu marido, irmã. O Senhor faz a obra. Agora, o que acontece? Muitas vezes, não há disposição para comprar o óleo. Que está falando aqui na palavra de Deus que elas saíram para comprar, porque o óleo precisa ser comprado. E sabe o que é o óleo ser comprado? É oração, é jejum. Pastora, já fiz de tudo, não fez. Você já acordou quantos dias de madrugada, 3 horas da manhã, para orar pelo seu marido? Quantas vezes você já jejuou? Eu estava vendo esses dias, não sei quem já viu aqui, um documentário que chama Jesus Camp. Alguém já viu? Quem tem Netflix, chega em casa e olha. Jesus Camp. É o acampamento de Jesus. E é um ministério lá nos Estados Unidos que trabalha com acampamentos de avivamento entre as crianças. É uma coisa espetacular. E ela estava pregando para eles e falando assim, vocês podem mudar o mundo. Ela falando para eles. E eles tudo assim, pequeno, irmãs, um chorando, levantando a mão, assim, coisa tremenda. E aí ele falou assim, porque muitos hoje estão gordos, só querem ficar gordos na cadeira. Engraçado que ela também é gorda, mas então ela pode falar, né? Aí ela falou assim, mas só quer ficar gordo, não quer jejuar, não quer orar. Mas vocês vão ser diferentes, vocês vão ser posicionados. As criancinhas, aleluia, chorando, tem que ver, vocês têm que assistir. E ela falando a respeito desse posicionamento. E eu fiquei pensando, é verdade, como nós somos lentos em responder ao Senhor.
Fala para a sua irmã, não seja lento. Sabe por quê? Deus tem coisas tremendas para nós, mas depende da nossa resposta, depende do nosso posicionamento, depende da nossa intensidade. Ah, pastora, sabe o que é? Eu estou meio desanimada. Irmã, rejeita isso na sua vida em nome de Jesus. Deus tem tantas coisas para você, você vai ficar desanimada. Né? Não fique desanimado, não. Vai buscar na palavra, vai orar. Sabe quem fica desanimado? É quem não ora e não busca o Senhor. Se você busca o Senhor, a palavra de Deus diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você pode até cansar no corpo físico, mas o seu espírito está de pé. Então é assim que você precisa tomar posse, falar, Senhor, isso é para mim, eu não estou cansada não. Eu estou posicionada em Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Declara a palavra lá na sua casa. Declara a palavra para os seus filhos. Senhor, meu filho é muito difícil, minha filha é difícil. Ora, coloca diante do Senhor. Você pode não saber fazer muitas coisas, mas se você souber orar, irmãs, é o suficiente. Agora, o que é? Muitas vezes é mais fácil falar, correr o dia inteiro, bater de porta em porta, ficar desesperado, mas não vai orar. E a palavra de Deus diz, todas as suas ansiedades sejam colocadas diante de Deus em oração. Em oração. E confia, ora, confia, entrega. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor vai fazer, o Senhor vai mover. Mas você precisa se posicionar hoje. Pastora, não consigo orar. Eu oro só um pouquinho. Já... Muda isso, irmã, muda isso. Fala, eu vou orar. Não estou com vontade, vou orar assim mesmo. Não estou com vontade de ler a Bíblia, eu vou ler assim mesmo. Sabe? Quando você começar, Deus vai começar a agir na sua vida. Porque a fome, ela é gerada, fome espiritual é gerada, portanto que você vai se alimentando. Quanto mais você se alimenta, mais fome de Deus você tem. Quanto mais você ora, mais fome de Deus você tem. Agora, se você ora 5 minutos e assiste 2 horas de televisão, o que você acha que você vai ter de fome de Deus? Ainda que o programa de televisão seja uma coisa normal, legal, tudo bem. Mas é natural, irmãs. Nós temos que ser espirituais, amém? Você tem que priorizar o reino de Deus. Larga lá o que você está fazendo. Vai para o seu quarto. Entra lá em secreto e ora ao Senhor. Clama ao Senhor. Eu sei que muitas vezes as irmãs, mulheres, não conseguem estar no prédio orando. Porque às vezes tem filho, tem que levar buscar na escola. Às vezes está saindo do trabalho, tem N coisas. Mas se você pode também estar, venha para o prédio orar. Porque é muito bom você estar com os irmãos. Na sexta-feira nós temos oração da rede. 6h30. Venha para cá, se dispõe a pagar o preço. Falei, eu vou estar na oração. Faça isso, em nome de Jesus. Mas se você não pode, realmente tem um trabalho e não consegue, vai para o seu quarto orar, irmã. Você tem que orar, você tem que clamar ao Senhor, você tem que se posicionar em Deus. Amém, irmãs? Amém. Então agora eu queria que você ficasse de pé. Sabe como você sente a temperatura do vencedor? Na hora que você fala para ele assim, vai orar. Aí, ora. 2 minutos. Acabou. Por quê? Está sem óleo. Está sem óleo. Né? Então você precisa hoje decidir que você vai comprar o óleo. Que você vai abandonar uma vida de instabilidade espiritual. Que você vai ser um vencedor. Fala, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me chamou. E eu quero ser um vencedor. Eu quero me posicionar porque eu quero vencer. Eu não quero partir daqui e ir para a eternidade sem ter feito a minha parte. Eu não quero fazer isso. Eu me lembro que quando eu era jovem, um pouco antes de eu me casar, eu sofri um acidente muito feio de carro. Nosso carro deu perda total, mas o Senhor livrou as nossas vidas. Mas a hora que bateu, a gente passou por um pequeno incêndio assim na estrada e o meu pai foi, mas o carro na frente freou e ele freou também e atrás veio um caminhão carregado. E eu olhei para trás e vi o caminhão já em cima do vidro. E eu falei, pai, o caminhão! E ele acelerou o carro, mas não deu tempo, né? E na hora assim eu só abracei minha cunhada, ela estava comigo. E porque eu abracei, ela podia ter voado, que ela estava sem cinto. Eu abracei ela, a gente se abraçou. E naqueles minutos, assim, eu vi a morte. Eu falei, eu estou indo. E eu lembro que eu olhei no vidro e eu falava, Senhor, eu não completei minha carreira. Senhor, porque eu ainda tinha no meu coração que eu não tinha respondido adequadamente ainda. Eu falei, Senhor, então como que eu vou apresentar naqueles minutos que são, parece uma eternidade, mas é muito rapidinho.
Mas na cabeça da gente que está passando pelo momento é muito longo, passa um filme. E eu falei, Senhor, eu não quero morrer assim. Eu não quero morrer assim. Eu quero oferecer algo ao Senhor. Eu quero oferecer mais do que isso que eu tenho. E aí, naquele momento, assim, aquele momento tumultuado, nós conseguimos, o carro parou. Minha mãe, que ficou mais séria, quebrou o nariz, cortou, mas todos nós ficamos vivos. E o Senhor nos livrou. E aí, eu falei, a minha história vai ser diferente, porque um acidente desse muda a vida da gente. Porque você vê a morte de perto. E aí mudou mesmo, porque eu fiquei extremamente traumatizada e com uma realidade de morte muito grande. E eu falei, Senhor, a minha vida vai ser diferente. Sabe, irmãos, Deus usa algumas circunstâncias para nos acordar. Só que você não precisa passar por certas coisas para acordar. Você pode hoje se despertar. Você pode falar, Senhor, é hoje. Eu não vou esperar mais. Eu quero ser essa pessoa. Então, eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você se posicionasse. Se posicione diante de Deus em relação ao seu coração, primeiramente. Sabe, você precisa fazer um check-up espiritual hoje. Dizer, Senhor, eu tenho entregado pouco, porque eu estou toda atribulada por dentro. Meu coração está em tumultos aqui. Senhor, eu fico olhando para tantos problemas que eu passo, são tantas dificuldades. Mas hoje eu quero abandonar isso. Comece a orar e fale para o Senhor as coisas que você precisa perdoar, as coisas que você precisa liberar. Você pode escrever uma nova história na sua casa, na sua vida. A sua vida pode ser completamente diferente, cheia da unção de Deus. Você ser um canal, um rio de Deus, que toca as pessoas. Ori, canta, labachori, andaladas. Não tenha pressa. Faça um check-up espiritual no seu coração hoje. Ori, canta, labachori, andalabarabas. Ori, andere, canta, labachori, andalabas. Ori, andare, machara, balabalas. Ori, canta, namas. Ori, andalabachara, canta, labas. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão por tanto tempo perdido, por tempo jogado fora, com coisas banais, coisas que não têm peso eterno. Orianda labas, orianda labas, xarabalabalabas. Decida hoje entrar na posição experimental. Fala, Senhor, não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje que eu quero. É hoje que eu quero, Senhor. É hoje que eu desejo. Eu quero entrar nessa posição experimental. Eu libero perdão. Eu perdoo. Eu entrego. Eu me rendo. Eu me rendo completamente ao Senhor. Eu abandono hoje a apatia espiritual. Eu abandono hoje o estender de dedo, falar mal. Eu abandono hoje toda apatia, toda indiferença, toda murmuração. Em nome de Jesus. Abandone agora e clame ao Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, vem sobre mim nessa noite. Muda a minha história. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser apática, fria, distante. Mas eu quero ser um vencedor. Eu quero ser alguém que vai reinar com Cristo. Eu quero ser alguém que mergulha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orianda labachori canta labassou. Erianda labassori canta namas. Mergulhe, mergulhe diante do Senhor hoje. Ori canta labachori anda labas. Coloque diante do Senhor todos os obstáculos. Quais são os obstáculos que têm tentado te parar? O que é que tem feito você andar tão devagar? Aquele que vemos e ouvimos. Fale pro Senhor. O Filho unigênito do Pai. Oh, ele canta lá, baixoriando Tu és o meu amado filho. Abra mesmo, Não rasga eu seu querer, coração. mas sim Você o está teu. diante do Senhor. Você está Maravilhados diante do nos Senhor dos rendemos. exércitos.
Ori canta na machara balassoriande Desde o princípio Ele canta lá baixo, ele aquele canta lá que baixo. vemos e ouvimos. Oh, ao Senhor toda a nossa intensidade, ao Senhor toda a nossa entrega, ao Senhor todo o nosso coração. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Declare ao Senhor que você quer entrar nessa posição experimental. Declare com seus lábios. Fala, Senhor, hoje eu abandono essa vida. Eu sou uma nova criatura. Eu vou ser vencedor agora. Eu me posiciono. Eu quero esse óleo. Eu quero essa unção. Eu quero estar pronto. Eu quero estar com a lâmpada acesa. Oh, xerianda labassori canta labas. Fale ao Senhor isso agora. Ori canta namás. Chorianda labassori canta labas. Eu quero que você hoje, agora, diga ao Senhor quais são as decisões que você toma a partir de hoje. Diga ao Senhor isso agora. Quais são as coisas que você vai renunciar para que esse propósito se cumpra? O que é que você vai mudar na sua agenda? O que é que você vai mudar na sua agenda para que o Senhor possa dominar e controlar a sua agenda? Quem pode crer, quem pode fale para Ele agora as mudanças, aquilo que vai ser alterado. Mesmo desprezado, oh Senhor, amor. Canta labaço, orianda labaço. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando. Derrame seu coração, derrame seu coração. Oh, xerianda labassori canta labasso. Nós nos posicionamos, nós nos posicionamos. Oh, canta lemassorianda labasso. Faça um compromisso com o Senhor de orar, de ter seu tempo de oração, de clamor, de se derramar. Faça um compromisso de ler a palavra, de se derramar, lendo, conhecendo, se alimentando da palavra. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, eu quero que você agora coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. De duas em duas, ou de três, se não tiver como ser de duas. Eu quero que você ore. Ore com essa irmã. Abaixa um pouquinho o retorno aqui pra mim. A música. Eu quero que você ore com ela. Diga pra ela: você pode contar comigo, irmã, nessa batalha. E ore por ela agora. Ore para que haja um novo tempo na vida dela. Há poder na oração, há poder na sua oração hoje. O Senhor vai mudar realidades hoje. Cadeias estão sendo quebradas hoje. Aleluia, Jesus. Ori canta labaxara balabalabala, sorianda labaxou. Nós declaramos cadeias quebradas, sofismas e mentiras plantadas na mente são removidas nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ori canta labaxara balabalabalabalas, xarabalabalabalabalabalas. Oh, um novo tempo de conquista, um novo tempo de avanço, um novo tempo de vencedores. Ah, Senhor. Ori canta lá, baixara, balabalabalas. Desde o princípio é aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu
Tu és o meu amado filho, não meu Nos querer, declaramos, mas Senhor, um novo sim o tempo. teu. Maravilhados nos rendemos. Tempo de posicionamento. Xericante Desde o lemaçou, princípio erecante era o lemaçou. Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, eu te dou. Ori canta labaxara, canta labaçou. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, eu te dou. Jesus. Canta labaçou, ori canta labaxara, balabalás. Pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é Coloca essa o música do rei, início pra mesmo mim, por favor. desprezado nos Coloca essa música do amou. início, por favor. O ramo da vida revelou, por suas feridas Coloca essa música do início, por favor. todos os povos se prostraram. Vamos cantar essa canção, querida. Se derrame diante do Senhor. Tudo que você precisa, tudo que você deseja ao Senhor. Adore ao Senhor agora. Diga palavras a Ele que o exaltem. Oh Deus, nós te adoramos. Expresse seu amor ao Senhor agora. O Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai mover no seu coração.